Nós não pertencemos ao o corpo, esse corpo. Quando eu falo corpo, eu quero dizer os desejos, sentimentos, as vontades e paixões da carne. Então, nós também não pertencemos ao curso do mundo, onde influencia, onde lança sobre nós praticamente toda hora, todo dia, muitas coisas para que você tenha, para que você compre, para que você vá, para que você possua. E o ser humano acha que o essencial da vida é isso, e que ele existe para isso. É aquela famosa frase, né? A gente nasce, cresce, envelhece e morre, e pronto, e acabou. Sendo que, na verdade, a vida, Deus nos deu a vida, Deus nos trouxe a existência com um propósito. E o propósito não somente foi existir para viver, mas existir para manifestar a sua existência e viver para a sua glória e manifestação da sua presença e do seu amor e da sua graça. Então, entenda que você tem um propósito de Deus. Você foi criado por Deus com um plano. E assim como a palavra do Senhor, ela diz olha só que coisa maravilhosa. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 73 ao 75, fala assim: o juramento que fez ao nosso pai Abraão, nos resgatar da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os dias da nossa vida. Veja, todos os dias da nossa vida, Deus quer que os sirvamos em santidade e justiça sem medo. Deus não quer que tenhamos medo, Deus não quer que você tenha medo dele. Ele quer que você tenha temor, e temor é ter um amor respeitoso pelo Senhor. Para o servirmos sem medo, ele prometeu que nos resgataria da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa diante dele todos os nossos dias, né? Todos os dias da nossa vida. E olha o que fala lá em Efésios, uma palavra também bastante conhecida. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Olha o que está escrito aqui. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo. Olha, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos criaturas, criação de Deus, realizada em Jesus. É por isso que em João, lá no capítulo 1, fala que por meio dele Deus fez todas as coisas, assim como também em Atos 17, 25, se eu não estou enganado. E aqui diz assim: para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, antes que nós viéssemos à existência. Deus tinha um plano de nos criar em Jesus. É por isso que, como eu acabei de falar, João capítulo 1 fala que Deus criou todas as coisas por meio dele e que sem ele nada do que foi feito viria a existir, certo? Eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ok? E aqui Efésios 2:10 fala que nós fomos criados em Jesus para... Ou seja, quando se tem essa terminação, né, no meio da frase, o para é o propósito. E nós fomos para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, antes de eu e você existirmos, Deus já tinha preparado obras para que nós praticássemos e vivêssemos. Esse é o famoso chamado de Deus para a nossa vida. É a famosa identidade que nós tanto falamos e que, infelizmente, tem muita gente que ainda está vivendo nessa crise de identidade como cristão e não sabe quem é em Deus, ainda não descobriu qual é o seu chamado, qual é o seu dom. Mas o propósito dessa mensagem de hoje aqui é estar esclarecendo isso para você e fazendo você entender que você tem um propósito.
que você foi criado com um plano e você tem um chamado de Deus, uma identidade em Deus, e que em Deus você com certeza, somente em Deus você com certeza vai descobrir, vai conhecer, porque Deus criou você para que você não ficasse confuso, duvidoso e perdido, mas pelo contrário, conhecesse, sabesse qual é a verdade dele para a sua vida. E